Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Mariana, sou enfermeira e sou assessora técnica da Convatec. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês o Spot Científico. É um prazer recebê-los aqui. Esperamos que vocês aproveitem ao máximo todo o conteúdo que foi preparado com muito carinho. Nesse spot de hoje, nós iremos falar sobre a importância da demarcação pré-cirúrgica para a confecção das estomias de eliminação. E quem fará essa apresentação para nós é a enfermeira estomaterapeuta Tisso Best, doutora Adriana Pellegrini, que é docente da graduação de enfermagem na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP, é coordenadora geral da pós-graduação de enfermagem e estomaterapia da FAMERP também, e coordenadora técnica da pós-graduação de enfermagem e estomaterapia da Universidade de São Camilo, em São Paulo. Adriana, obrigada por ter aceito o nosso convite. É de grande importância para nós que você consiga compartilhar o seu conhecimento, a sua expertise na área. Obrigada mais uma vez em nome da Convatec. Bom, Mariana, eu quem agradeço o convite. Eu quero dizer que estou muito feliz por essa oportunidade. Quero agradecer tanto você como todo o pessoal da Convatec por despertar ou por motivar essa live, aonde iremos realmente falar de um assunto extremamente relevante e importante, tanto para as pessoas que ficarão com mastomias, né, que se submeterão a uma cirurgia aonde gerará uma estomia, como também para nós, enfermeiros estomaterapeutas. É fundamental. Até a gente escolheu esse tema, né, e convidamos você justamente para que a gente consiga ter aí, despertar esse interesse nos profissionais também em relação à própria demarcação, porque vocês vão ver ao longo da apresentação da doutora Adriana essa questão da reabilitação, o quanto a demarcação, o quanto a colocação de um equipamento coletor adequado, de uma estomia bem construída, reflete na qualidade de vida dessas pessoas, né? Isso, com certeza. Então, tá bom. Então, pessoal, vamos lá. Aproveitem a aula e é com você, Dri. Então, como já falamos, o tema que irei abordar é a demarcação de uma estomia. Como a Mari já falou, é um tema extremamente importante e relevante para nós, enfermeiros estomaterapeutas, e também para os pacientes com uma estomia. Dentro da nossa assistência especializada, e até mesmo o objetivo principal de um enfermeiro estomaterapeuta ou de um enfermeiro engajado no cuidado à pessoa com estomia, é o alcance da reabilitação. Para que essa reabilitação ela seja de maneira adequada e eficaz, existem vários fatores que devem ocorrer durante todo o processo perioperatório dessa pessoa com estomia. E uma das ações principais é a assistência especializada do enfermeiro estomaterapeuta, aonde ele, dentro da sua ação, né, da sua assistência, ele vai realizar o quê? A demarcação da estomia, para que essa ação, ela reflita significativamente na qualidade de vida. Uma, porque um paciente com uma estomia bem localizada, bem confeccionada cirurgicamente, vai estar refletindo no seu reajuste social, na sua recuperação psicológica e até mesmo na melhora da qualidade de vida dessa pessoa, desse paciente. Conceituando, né, a demarcação, nós podemos dizer que a demarcação, segundo os dicionários, é a determinação ou delimitação de um local, né, a separação de um local por meio de marcas, né? Então, ele delimita limites por meio de marcas. Historicamente, já se tem descrito que essa demarcação era realizada por tatuagens, por lacerações, por abrasões,
mas atualmente nós, enfermeiros, nós demarcamos o local da futura estomia com uma caneta à prova d'água. Então, demarcar uma estomia na parede abdominal significa delimitar uma região ideal e proceder à demarcação com uma caneta especial para direcionar ou apontar ao cirurgião a região para a confecção da futura estomia. Então, aqui nós apenas conceituamos. A demarcação, ela é uma prática basicamente muito simples, mas que exige muito conhecimento e sensibilidade do profissional, né, de quem irá fazer essa demarcação. É necessário que a pessoa que irá demarcar, ela conheça a história da doença desse paciente, como a patologia, como o tipo de estomia que vai ser realizada, que ela conheça os costumes, os hábitos de cotidiano dessa pessoa, a inclinação religiosa, né, as vestimentas e muitos outros fatores. Esses fatores, eles vão acabar influenciando na escolha da demarcação, ou seja, do local aonde será confeccionado essa estomia. Então, aqui eu trouxe a caneta, né? Basicamente, é a que nós utilizamos, a prova d'água, e também uma régua, que é o que vai ser necessário para que a gente proceda à demarcação. Mas terão outros materiais que mais para frente a gente vai estar abordando. Devemos enfatizar que a seleção do local da estomia, ela é uma escolha fundamentada, que ela obedece critérios e não é uma escolha aleatória, né? Então, ela tem o porquê estar ali. A demarcação, né, do local da futura estomia, ou seja, de caráter temporário ou definitivo, é um dos cuidados específicos na assistência no período pré-operatório à pessoa que submeterá à cirurgia. E ele é considerado, esse procedimento, ele é considerado um dos procedimentos mais importantes no pré-operatório. Então, nós vamos agora estar conhecendo, né, ou sabendo por que ele é tão importante. A demarcação, ele é um fator determinante para a reabilitação do estomizado, né, ou da pessoa com estomia, não só do ponto de vista físico, como também emocional. Porque um estoma mal localizado, ele refletirá consequentemente, significativamente, no reajuste precoce desse paciente à sociedade. Ele vai gerar dificuldades na manipulação, né, no manejo dessa estomia e dos equipamentos coletores, e também a falta de uma demarcação poderá gerar várias complicações. Então, por exemplo, nesta foto, o paciente, ele não consegue, primeiro, ele nem consegue visualizar a sua estomia, né? Então, vocês observam que a mão tem que levantar uma prega para que ele possa visualizar aonde está a sua estomia. Nem na posição deitada, sentada ou em pé, esse indivíduo consegue visualizar a estomia. E isso, o que vai impactar, né? Na aderência de um equipamento coletor, o paciente não vai conseguir manter uma bolsa coletora por muito tempo aqui, e isso vai refletir na sua qualidade de vida e na sua reabilitação. Quais são os objetivos da demarcação?
Primeiro, a demarcação ela vai favorecer durante o ato cirúrgico a confecção de uma abertura anatomicamente adequada. Então, aquela marca, ela está ali porque ela já foi avaliada, ela já foi pensada, ela já foi ali obedecido a vários critérios para estar ali. E isso vai facilitar o cirurgião no momento da exteriorização dessa estomia. Vai também permitir uma adaptação de equipamentos coletores para a coleta de efluentes com o mínimo de desconforto ao paciente, né? Então, o paciente ele vai ter mais facilidade de adaptar esse equipamento coletor. Vai também facilitar o manuseio do equipamento coletor e o cuidado com a estomia, que é isso que a gente almeja, né? Que o paciente se autocuide, ele mesmo cuide tanto da limpeza da sua estomia, como também do manuseio, da manipulação desse equipamento coletor. E sempre orientando que o cuidado com uma estomia, ela é um cuidado de higiene, não é um cuidado médico. E também irá garantir maior permanência do coletor, né? Porque o paciente já consegue ver, já está distante de vários pontos críticos que a gente vai estar comentando depois, e isso facilita demais a manipulação desse paciente, ou seja, o resgate do autocuidado. E vai prevenir complicações como vazamento, lesões cutâneas e infecção da ferida perioperatória, né? Logicamente. Vai manter a integridade da pele periestomia, porque ela vai manter um selo de proteção, né? O equipamento coletor ele vai acabar protegendo toda a pele periestomia, vai permitir independência física e social, o paciente se sente mais encorajado para retornar às suas atividades anteriores, reintegração social precoce e vai promover uma qualidade de vida, consequentemente. Então, são todas as vantagens que o paciente tem com relação à demarcação, né? E isso é importante que saibamos, né, que o enfermeiro, ele é responsável por esse procedimento. E não devemos esquecer que a demarcação constitui um direito garantido por lei, né? Então, a Associação Internacional dos Ostomizados, desde 1993, já constituiu esse direito, né? Que o paciente, antes de ir para a cirurgia, que ele seja demarcado. E também, na Associação Americana dos Estomizados, já em 1978, publicou a Declaração Universal dos Direitos do Estomizado. E na relação desses direitos, consta o quê? Que o paciente tenha um local da estomia adequadamente demarcado. Então, por que demarcamos? Porque existem várias vantagens e benefícios para o paciente e é um direito garantido por lei que ele seja demarcado. E também, aqui, num guia prático, né, de prática clínica baseado em evidência, segundo a Associação Mexicana de Cirurgia Geral e dos Cuidados Integrais à cicatrização de feridas, o ato de demarcar dentro deste guia baseado em evidência possui um nível 1 de evidência e grau de recomendação A. Então, tudo isso converge para a importância da demarcação. Mas quem pode demarcar a estomia, né? A demarcação, ela é uma atuação específica, primeiro do enfermeiro estomaterapeuta,
ou o enfermeiro treinado ou engajado com o cuidado à pessoa com estomia. A Associação Brasileira de Estomoterapia, a SOBEST, ela endossou que o enfermeiro engajado no cuidado à pessoa com estomia, ela possa demarcar desde que ela tenha uma capacitação teórico-prática com o enfermeiro estomaterapeuta para realizar isso. Por que endossou, né, a SOBEST endossou? Pelo quantitativo insuficiente de estomaterapeutas e pelo aumento de pacientes que são submetidos a cirurgias que irão gerar uma estomia. Também, quem poderá demarcar é o médico cirurgião, né? Especificamente o proctologista, e temos que ter a colaboração, se possível, do paciente, porque ele que vai nos nortear o melhor local para a sua demarcação. Então, o paciente ele vai ter que ficar em pé, vai ter que ficar deitado, vai ter que ficar sentado. Então, é importante a colaboração também do paciente. Qual é o momento de realizar a demarcação? Deve ser realizada no período pré-operatório, especificamente no dia que antecede a cirurgia ou algumas horas antes da realização. Toda cirurgia eletiva que vai gerar uma estomia, o paciente ele tem o direito de ser demarcado. Isso é algo que tem que ser realizado dentro da instituição aonde qualquer enfermeiro trabalhe, tá? Mas eu quero frisar que esse contato não tem que ser o primeiro, ou seja, ele não deve ser o primeiro contato do enfermeiro estomaterapeuta para com esse paciente, né? Eu acho que o ideal, né? O ideal da assistência à pessoa com estomia, ela começa desde o período ambulatorial, quando o paciente recebe a notícia que ele vai ter que fazer uma cirurgia e provavelmente vai portar uma estomia. Então, é um contínuo, né? É uma assistência continuada, e não somente o primeiro contato que iremos ter com o paciente é no momento da demarcação, né? Em situações de emergência, a demarcação, quando possível, pode ser realizada antes da anestesia, desde que o paciente, né, ele seja auxiliado na mesa cirúrgica a ficar em pé, né, em breve período do tempo, em pé e também sentado. Algumas recomendações. Para proceder à demarcação, alguns pontos chaves deverão ser considerados na avaliação, porque esses pontos chaves, eles facilitarão a seleção do local mais adequado, né? E quais são esses pontos chaves? Como aspecto relacionado à posição, nós devemos observar se o paciente tem rigidez, se ele tem contraturas musculares, né? Se ele é capaz de manipular, cortar uma placa, manipular os equipamentos coletores, cortar uma placa, qual a postura dele, se é encurvado, se é ereta, se a deambulação dele necessita de um auxílio de cadeira de roda, de bengalas, de andadores. Outro aspecto relacionado com o paciente, que tipo de cirurgia, né, ou de diagnóstico, que patologia esse paciente tem, né? É um câncer de reto baixo, é uma retocolite. Então, nós temos que ter essas informações. Qual a idade, qual a atividade laborativa desse paciente, as limitações físicas e intelectuais que ele tem também, né? Tudo isso vai nos fornecer informações para que a gente consiga, de uma maneira clara e objetiva,
atingir, né, o paciente com as informações necessárias. E se o paciente tem destreza manual e como é a acuidade visual também. Segundo vários autores aqui citados, existem alguns fatores que são fundamentais para iniciar a demarcação. Geralmente são 6 fatores. O primeiro é o quê? Antes de demarcar, eu preciso saber o tipo de cirurgia que vai ser realizada, né? Então, se o paciente, se o médico ele descreve que ele quer uma demarcação, que ele quer que demarque uma ileostomia, um Miles, um Hartmann. Então, isso são informações necessárias e primárias para que a gente proceda a demarcação, tá? Então, a gente deve o quê? Primeiro, repartir o abdômen em quadrantes, em 4 quadrantes, né? O quadrante superior direito, o quadrante superior esquerdo, o quadrante inferior direito e o quadrante inferior esquerdo, né? Então, por exemplo, o médico, ele prescreve uma demarcação de uma ileostomia. Pela anatomia, a gente já sabe que, frequentemente, uma ileostomia, ela é confeccionada no quadrante inferior direito. Então, nós iremos fazer a demarcação neste quadrante, se não tiver algumas contraindicações, que a gente vai estar falando também. Neste quadro, eu acho que ele explicita, né, ele esclarece qual a região do abdômen vai ser demarcada segundo a estomia proposta. Por exemplo, a ileostomia, que vai ser exteriorizado o ilho, como já falamos, é no quadrante inferior direito. A cecostomia, que é a exteriorização do seco, é uma cirurgia pouco realizada, né? Eu acho que nem mais se realiza. É realizada no quadrante inferior direito. A colostomia ascendente, que é o cólon ascendente que vai ser exteriorizado, ele também vai ficar no quadrante inferior direito. Já uma transversostomia, que é o colo transverso, se for do ângulo hepático, ele vai ser realizado no quadrante superior direito. Se ele for do ângulo esplênico, já vai ser no quadrante superior esquerdo. Então, a gente tem 2 tipos de transversostomia, a direita e a esquerda, né? A direita é no ângulo hepático e a esquerda no ângulo esplênico. E a colostomia descendente, que é o colo descendente que vai ser exteriorizado, que é no quadrante inferior esquerdo. E a sigmoidostomia, que pode ser a cirurgia de Miles ou Hartmann, né? Então, só para relembrar, cirurgia de Miles é a amputação total do reto e o ânus, aonde o paciente ele vai ficar com uma estomia definitiva, e o Hartmann é quando se retira ou remove a porção doente, né? Uma porção doente do sigmoide e se preserva o coto retal. Então, tem a possibilidade de ser realizada uma reconstrução do trânsito intestinal. Então, a sigmoidostomia, assim como colostomia descendente, tudo, né, elas são demarcadas no quadrante inferior esquerdo. E uma estomia urinária, né? Geralmente, as mais comuns são o conduto ileal, né, que é a cirurgia de Bricker, ou uma ureterostomia. O que se deve evitar quando formos fazer a demarcação dessas derivações? Devemos evitar dobras, cicatrizes, né? Então, temos que afastar a demarcação de cicatrizes, de dobras, posições muito baixas no abdômen, e de preferência o mesmo lado da sua mão dominante, se possível,
para facilitar o manejo tanto da estomia como também do equipamento coletor. O segundo fator fundamental é a localização do músculo reto abdominal, porque este músculo ele vai dar sustentação para a estomia. E dando essa sustentação, o paciente vai ser evitado várias complicações, como uma hérnia, parestomia ou um prolapso. Então, esse músculo reto abdominal, ele é um músculo de sustentação das vértebras, ele que facilita até mesmo o processo respiratório e ele permite a postura ereta. Ele é um músculo alongado, né? Ele é um músculo longo, né? E alongado, e ele recobre a maior parte do abdômen. Ele é separado por essa linha alba e ele tem basicamente a média de 8 a 10 centímetros de comprimento desse músculo, tanto de um lado como do outro. Por que eu digo isso? Porque quando não conseguimos localizar através da inspeção, que é necessária para realizar a demarcação, nós temos que conhecer a anatomia para não errarmos e sabermos a quantidade, né, o comprimento desse músculo para sermos mais assertivos. Então, ele é localizado pela inspeção e palpação, enquanto estiver na posição dorsal horizontal com a cabeça elevada. Então, o paciente, para ser demarcado, ele precisa estar deitado, sem travesseiro, com a cama reta, e ele deve ser orientado a elevar a cabeça, né, fazer força, sem utilizar mãos e braços. Então, ele só vai levantar a cabeça para forçar a região abdominal. Aí que nós poderemos estar palpando e inspecionando esse músculo. Devemos escolher uma área de pele suficiente para a instalação do equipamento coletor. Então, dentro dos critérios, né, como nós falamos, que a demarcação é um critério fundamentado, nós devemos colocar, né, realizar a demarcação, a marca, com 4 a 5 centímetros de pontos críticos, de pontos que devem ser afastados da marca. Agora, nós iremos falar desses pontos. Uma demarcação, ela deve estar distante de 4 a 5 centímetros do quê? Da cicatriz umbilical, da espinha ilíaca anterosuperior, do rebordo costal, né, a proeminência da costela, a linha da cintura, principalmente em homens que usam cinta, incisão cirúrgica e cicatrizes, pregas e dobras cutâneas. Então, nunca nós devemos demarcar o paciente embaixo de uma dobra. Isso a gente só vai observar quando ele sentar ou ficar em pé. Deitado, quando a gente está deitado, tudo fica muito reto. Mas quando a gente coloca o paciente sentado ou em pé, na posição supina, é que realmente visualizamos todas as dobras e pregas. A zona média do púbis, então, no baixo ventre jamais deve ser realizada uma demarcação, uma estomia, e temos que tomar cuidado com mamas pêndulas, pendentes, tá? Esses são os pontos críticos que devem ser afastados de 4 a 5 centímetros dele. Por exemplo, essa figura, ela demonstra a visualização fácil da estomia pelo paciente, quando ele senta. Então, quando a gente faz a demarcação, ela só vai ser efetiva se o paciente conseguir enxergar a marca que você realizou. Na posição tanto sentada como em pé, tá? Vocês estão conseguindo ver?
Ô, Mari, eu não sei se estão conseguindo ver essa figura. Sim, Essa dá para aqui, a gente ver, né? sim, Ah, dá tá. sim. Então, tá jóia. Então, a visualização do paciente na posição sentado em pé é um marco extremamente importante que vai já nos informar se o paciente vai conseguir se autocuidar ou não. Então, a demarcação, a marca tem que ser visualizada. Por quê? Porque vai promover independência no autocuidado e vai permitir a visualização, né, da marca na posição sentada, deitada, em pé, facilitando assim o seu cuidado. E também o sexto fundamento, né, a fundamentação, é observar e se atentar com pacientes que têm próteses ou aparelhos ortopédicos que exigem apoio abdominal. Quando isso acontece, nós devemos interagir com o ortopedista, né, para ter uma avaliação conjunta na seleção dessa demarcação. E é necessário que o paciente permaneça durante esse processo com a prótese ou com o aparelho. E também paciente cadeirante, né? Tudo isso temos que levar em consideração. Algumas circunstâncias são muito especiais. Por exemplo, pacientes obesos. Os pacientes obesos, onde tem aqueles abdômenes globoso, distendido em avental, a demarcação deverá ser feita de preferência, se possível, no quadrante superior direito ou esquerdo, para que o paciente possa visualizar, né? E os pacientes emagrecidos, a demarcação deve ser feita na parte superior do abaulamento infraumbilical. Por quê? Porque esse paciente, ele está emagrecido agora, mas quando ele começa a recuperar, ele começa a ganhar peso. E para que essa estomia não retraia por causa de dobras, então é importante que se coloque também na parte superior do umbigo. E aqueles pacientes que necessitam de duas estomias, né? O ideal é que elas sejam separadas ou, né, em lados opostos, né, que é o Devine que a gente fala, ou também que a distância entre as duas seja suficiente para que se adapte um equipamento coletor sem nenhuma dificuldade. Então, ó, seleção deve ser feita em lados opostos do abdômen, ou a distância entre ambos deve permitir a adaptação do equipamento coletor. E caso necessite de duas estomias, fecal e urinária, no mesmo lado do abdômen, é importante que o urinário fique posicionado acima do intestinal. Pacientes também em cirurgia de emergência, a demarcação prévia não constitui uma prioridade, mas em vários casos, os cirurgiões, eles sinalizam que ainda assim tem condições de analisarem, né, de inspecionarem a região do abdômen e tentar fazer uma demarcação efetiva. Outro aspecto extremamente importante é que nós devemos evitar áreas irradiadas, ou também cicatrizadas, né, com cicatrizes. A pele que foi exposta à radiação pode não tolerar adesivos. Isso é uma das recomendações também. E alguns fatores físicos, como escoliose, doenças articulares, neurológicas, distúrbios visuais e habilidade manual, também vai nos transmitir alguns cuidados, né? E algumas atuações quando formos demarcar. E a demarcação de uma estomia em criança? Geralmente, a demarcação ela não é realizada em uma criança. Uma porque as cirurgias, geralmente, elas são de caráter de emergência, nos primeiros dias de vida. Então, por essa razão, a demarcação não é tão comum. E, geralmente,
todas as estomias, a maioria das estomias em uma criança, elas são de caráter temporário e não permanente, né? Isso é uma bênção. As estomias em cirurgias pediátricas, elas acontecem por obstrução intestinal, como a doença de Hirschsprung ou megacolo congênito, com malformações anorretais, que é imperfuração anal, enterocolite necrosante, que geralmente acomete os RNs prematuros, né, que é uma inflamação superficial interna do intestino, atresia colônica, que também acaba sendo um fator genético, né, ele pode ser tanto uma atresia moderada como total, né? E tumores pediátricos raros ou trauma no retal. Então, essas são algumas situações que fazem com que a criança seja portadora de uma estomia. E na criança, quais são os princípios que devem ser observados e levados em consideração na hora de demarcar uma criança? A distância do coto do cordão umbilical, então 2,5 centímetros do coto, né? A marca deve ser realizada. Deixa eu ver aqui se tem mais uma. Isso. Evitar localizar a estomia no baixo ventre. Por quê? Porque a criança, quando ela chora, ela movimenta as perninhas. E para brincar também. Então, isso faz com que o equipamento coletor não fique o tempo necessário aderido no abdômen. A estomia de duas bocas, né, se for realizar, os espaços entre eles tem que ser suficiente para adaptação do equipamento coletor na boca proximal, né, com certeza. Senão ocasiona o quê? Dermatites extremamente severas. E distância da incisão cirúrgica. Então, tem que ter uma distância da incisão cirúrgica também. Então, agora, a gente vai fazer o passo a passo da demarcação da estomia. Primeiro, antes de iniciarmos a demarcação propriamente dita, o contato do enfermeiro, ele deve ser o mais precoce possível, como eu já disse. O ambiente, ele tem que ser privativo, tem que ser agradável, a linguagem tem que ser clara, tem que ser direta, temos que mostrar empatia a esse paciente, devemos higienizar as mãos, posicioná-lo em decúbito dorsal horizontal, expor o abdômen e iniciar a demarcação. E neste momento, nós também temos que deixar um espaço para que o paciente verbalize, né, ou esclareça dúvidas que porventura ele possa ter. O que devemos reunir numa bandeja, né? Quais são os materiais necessários para a demarcação? Uma régua, eu recomendo de 30 centímetros, uma caneta esferográfica, porque nós vamos fazer a demarcação com ela, mas a marca nós vamos deixar com uma caneta à prova d'água, bolas de algodão embebida com álcool 70 para retirar o excesso de marcas, né? Uma reguinha medidora, geralmente 19 milímetros é suficiente para a gente realizar, né, a marca, e, se possível, um equipamento coletor para a gente observar nas posições, né, depois de realizar a demarcação, na posição deitada, sentada e em pé. Então, primeiro, nós vamos dividir em quadrantes a superfície abdominal, sabendo que inicia no final do processo chiforde até a sínfise púbica. Então, a gente vai dividir o abdômen em quadrantes, né? Então, superior direito, superior esquerdo, inferior direito, inferior esquerdo. Depois, vamos delimitar o músculo reto abdominal, porque a estomia, ela deve ser
demarcada, a demarcação deve ser realizada em cima do músculo reto abdominal, então pedindo para que o paciente eleve a sua cabeça, sem apoio de mãos e braços, na posição dorsal horizontal, para que nós consigamos o quê? Palpar e inspecionar esse músculo. Depois, a linha da cintura, principalmente em homens, né, que utilizam cinta, né, porque hoje a mulher, ela usa aquelas calças com cintura baixa, então a gente não considera como linha de cintura. Delimitar o local da incisão cirúrgica, então ele vai fazer uma laparô, então é outro ponto também. E as proeminências ósseas, tanto a espinha ilíaca anterior superior, como o rebordo costal. Então, por exemplo, se formos demarcar uma ileostomia, quais são os pontos críticos desta região em questão que devemos afastar de 4 a 5 centímetros para realizarmos a demarcação? A cicatriz umbilical, a espinha ilíaca anterior superior, se for o homem, a linha da cintura, tá? E a incisão cirúrgica, né? A incisão cirúrgica. Então, 5 centímetros, de 4 a 5 centímetros, para que a gente chegue à conclusão de um ponto que está afastado de todos esses itens e que o paciente vai conseguir visualizar na posição sentada em pé, tá? E não esquecer do músculo reto abdominal, tem que estar em cima do músculo reto abdominal. Então, por exemplo, aqui, né, ó, de 4 a 5 centímetros dos pontos, né, e a gente chega a um ponto comum em cima do músculo, tá? E essa, anterior àquela imagem, nós devemos fazer todas essas demarcações com a caneta esferográfica, aquela que sai com algodão com álcool, tá? E somente depois é que a gente vai deixar o paciente com uma marca, tá? Porque várias demarcações faz muita confusão. Então, cuidado com muitas informações ao encaminhar ao centro cirúrgico. Então, aqui está muita informação. Então, a gente tem que encaminhar o paciente com o mínimo de marca possível, tá? Ou ele vai fazer uma ileostomia ou uma colostomia descendente, uma sigmoidostomia, tá? Então, às vezes, o médico, ele pede para demarcar dos dois lados. Marcar a pele com a caneta à prova d'água. Então, o paciente sentou, o paciente levantou, conseguiu visualizar a sua estomia, então, vamos definitivamente fazer a demarcação com uma caneta à prova d'água, né? E, se possível, colocar um equipamento coletor para o paciente perceber, né, como que é, e a gente também observar se está adequado, se aquele local é o ideal para se fazer a demarcação. Alguns aspectos eu acho extremamente importante, ético, né? É que nós conheçamos alguns aspectos culturais, sociais e religiosos, tá? Aqui no nosso país, nós temos um grande número, principalmente aqui onde eu estou, né, na cidade de São José do Rio Preto, nós temos um grande número de refugiados e imigrantes de vários locais. Então, nós devemos ter o conhecimento da cultura, do modo de vida, da cultura, da religião, das questões sociais desses pacientes. Por exemplo, os muçulmanos. Para eles consideram uma estomia abaixo da cicatriz umbilical como se fosse limpa. E acima da cicatriz umbilical, na parte superior, eles consideram suja, né? Por quê? Porque eles devem garantir a limpeza de suas roupas, do corpo e do lugar de oração 5 vezes ao dia. Isso
é o costume deles, antes da oração, após a relação sexual e após a micção e defecação. Então, o estado de pureza desses muçulmanos, eles refletem se o paciente ele é sujo ou não. E a estomia, eles consideram uma situação que faz com que eles estejam sujos, né? Então, se eles estão sujos, eles não conseguem atingir a pureza, né? Que eles falam. O nível de santificação. Então, existem hoje uma situação que são os fatawás, que é o envolvimento dos líderes religiosos islâmicos, que eles são responsáveis pelas questões de saúde. Então, eles vão avaliar, juntamente com o paciente, numa consulta médica, a necessidade real do paciente de ter uma estomia. E ele vai endossar a pureza por uma necessidade de sobrevivência. Então, ele vai isentar esse muçulmano ele vai isentar, né, esse muçulmano de não ser sujo. Então, ele vai alcançar a pureza e vai validar as orações desses muçulmanos estomizados, né? Mesmo na condição de estomizados. Então, quais as recomendações quando a gente se depara para realizar a demarcação num paciente muçulmano? Primeiro, solicitar a presença de um fatawás, né, que é um líder religioso. No momento das orientações, eles mesmos providenciam essa condição. Considerar no momento da demarcação a posição que eles ficam para realizar a prece, que é ajoelhado e curvado. E indicar um equipamento coletor de alta adesividade. Então, essas são as recomendações para o povo muçulmano. Já os indianos e colombianos, nós temos que atentar às questões sociais. Porque na Índia e na Colômbia, os estomizados, eles não recebem os equipamentos coletores e nem adjuvantes gratuitamente. Lá não tem um sistema único de saúde. Então, eles devem ter planos de saúde obrigatório. Tem vários tipos de níveis de plano de saúde. Então, eles são obrigados a ter um plano de saúde. E eles pagam pelos insumos e pelos cuidados dos profissionais. Então, atendimento, cuidado de enfermagem, tudo eles devem pagar. Eles não recebem nada gratuitamente. E o acesso é restrito e muito oneroso dos equipamentos coletores e de um enfermeiro especialista também. Né? Um enfermeiro estomaterapeuta lá, a consulta é extremamente cara. Então, qual é a recomendação? A demarcação é extremamente importante para se evitar complicações e não onerar ainda mais a renda desse povo. Os mexicanos, né, também com aspectos culturais, as mulheres não aceitam as mexicanas serem orientadas na presença de um familiar. Então, o familiar raramente vê a estomia de uma mexicana. Tá? Então, qual é a recomendação? Isso é cultural. A demarcação prévia da estomia e as orientações referentes aos cuidados com a estomia e os equipamentos coletores devem ser realizados somente com a paciente. É a paciente que vai receber todas as orientações, que vai se autocuidar e tudo mais. Então, eu trouxe as referências, né? Então, o que eu quero deixar para vocês, né? Então, diante de tudo que foi exposto, a gente observa a necessidade e a importância para a pessoa com estomia dele ter sido demarcado. Isso vai impactar, já falamos várias vezes, em vários aspectos, no seu reajuste, na sexualidade, no autocuidado, vai melhorar a sua qualidade de vida. E isso
nos faz termos uma obrigatoriedade de cumprirmos essa ação. Porque eu acredito muito nessa frase de Guevara, que fala que o conhecimento, ele nos torna responsáveis. Então, a partir do momento que eu sei, que eu fui capacitada, que eu sei realizar a demarcação, eu devo fazer essa prática. Eu não posso negligenciar essa prática ao paciente, tá? Então, é isso que eu quero deixar para todos nós, né? Vamos realmente levantar essa bandeira da importância de fazer a demarcação prévia de um estomizado, né? E não apenas fecharmos os olhos e deixarmos ele a Deus dará, né? Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Eu trouxe também algumas referências, depois você pode disponibilizar, tá, Mari? E eu queria também fazer uma propagandinha aqui, que eu fiz um curso, né, na Academia Sobeste sobre demarcação. Então, lá tem práticas sobre essa técnica. Então, se vocês tiverem interesse, é só acessar lá o site da Sobeste. Muito bem, obrigada, professora Adriana. Foi ótima a sua apresentação. Obrigada, imagina. Tenho certeza que contribuiu bastante. E aproveitando, né? Então, hoje, nesse momento, a gente fez essa parte teórica, né, da demarcação pré-cirúrgica. E aí, o pessoal que tiver interesse, quiser aprofundar ainda mais o conhecimento, porque é super válido, acesse o site da Sobeste, porque lá vai ter a divulgação do curso na íntegra, né? E com a parte prática, que também é bastante rica. Nesse momento de pandemia, é o que a gente tem podido fazer, né? Nesse sentido de aprimorar cada vez mais o conhecimento. E eu achei, assim, brilhante o que você disse, né, em relação a essa questão da reabilitação. E aí aproveitar para te perguntar, por que que hoje em dia a gente não vê tantas instituições praticando a demarcação cirúrgica? Você comentou no início que a Sobeste dá esse aval para o enfermeiro capacitado, enfermeiro generalista, de fato, para poder levar essa informação, né, e essa prática para mais pacientes. Por que será que o pessoal acaba não fazendo tanto a demarcação? Então, isso é algo muito triste que eu vou falar, né, que eu não gostaria de falar, mas é a realidade, que vários alunos, quando se formam, mesmo eles tendo no curso a teoria e a prática, quando eles se deparam no momento de demarcar, eles relatam, porque isso são relatos até dos próprios alunos nossos, que eles ficam extremamente inseguros, com medo, e também eles não conseguem espaço, né? O médico não valoriza essa prática do enfermeiro. Então, é um trabalho de formiguinha. Nós temos que comunicar essa prática, mostrar as vantagens, o objetivo da demarcação, né? E com isso você vai ganhando confiança e não tenham medo de demarcar. A primeira vez vai ficar ansioso, inseguro, mas não pode se omitir dessa prática, né? É só fazendo que vai cada vez mais tendo o conhecimento, a habilidade e a atitude. Sem dúvida, como tudo que a gente tem praticado na enfermagem, conforme a gente vai praticando, né, vai fazendo, a gente vai aprimorando. E a gente, infelizmente, realmente vê isso, né? Talvez grandes centros, aí, grandes hospitais, referências, acabam tendo um serviço, até mesmo da estomaterapia, mais estruturado e fazem. Mas hospitais menores não têm feito, né? E para o paciente o reflexo é muito grande, né, na reabilitação. É muito impactante. Exato. E eu acho que um outro ponto que você também comentou, professora, é nesse sentido do envolvimento das equipes, né? Do cirurgião ter essa confiança de trabalhar em equipe com a enfermagem, seja do centro cirúrgico, que está ali prontamente, né, próximo ao paciente pré-cirúrgico. Então, é de fato trabalhar em equipe, porque quem vai ganhar no final das contas, com certeza, é o paciente, né? Sem dúvida. Com certeza, é isso mesmo.
E só um outro ponto que eu também achei bastante interessante na sua explanação é em relação às estomias infantis, né? Então, e acho que é uma coisa que também que nós, enquanto enfermeiros, a gente pode ajudar na conscientização das equipes, porque a gente vê, né, que a estomia infantil nem sempre ela é demarcada, como você disse, são quadros de urgência, de emergência muitas vezes, mas que a gente também vê aí uma dificuldade tanto na demarcação quanto na própria orientação da escolha de um Isso. equipamento coletor, né, É professora? verdade. E também existem na nossa região alguns cirurgiões pediátricos que eles fazem a estomia em cima da incisão cirúrgica. E isso é um problema muito sério. A gente acaba atendendo várias crianças com dermatites, uma porque até mesmo os próprios médicos, eles não aceitam que a criança coloque um equipamento coletor e solicita para a mãe que ela coloque fralda. Então, imagine como fica, né? Quando vai para o nosso ambulatório, a gente fica extremamente sensibilizada pela situação de dermatite severa de uma criança, Exato. né? Isso é complicado, é conscientização, é um trabalho árduo, de formiguinha mesmo, mas ele tem que ser realizado. Exatamente. E é o que nós estamos fazendo aqui, né? Levando a Uhum. informação, divulgando. A Convatec ela tem se preocupado sempre em atualizar os profissionais, estar próximo, levar o conhecimento científico mais atual, né? As evidências científicas Isso. mais atuais. E é isso que a gente gostaria de mostrar para vocês com esse spot. Professora Adriana, mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi brilhante a sua apresentação. O pessoal vai gostar muito. Espero que eles depois passem lá na Sobest, no site da Sobest, e também continuem esse conhecimento em relação à demarcação. Obrigada, viu? Ai, obrigada eu quem agradeço e estou muito feliz de ter contribuído com essa live, tá? Muito obrigada, viu, Mari? Imagina. Tudo de bom para você. Obrigada. Pessoal, vocês que nos assistiram nesse spot, muito obrigada pela participação. Esperamos de verdade que isso tenha somado no conhecimento de vocês. Aproveito para convidá-los a participarem, a se inscreverem nas redes sociais da Convatec, tanto o Instagram quanto o Facebook, porque lá nós divulgamos a nossa agenda completa de treinamentos. Te vejo numa próxima, muito obrigada e até lá. Tchau.